Olá, muito boa tarde. Esse é o JC às 15, informação para quem decide. E eu sou Fred Novaes, estou aqui de segunda a sexta-feira a partir das 15 horas, ao vivo aqui direto dos estúdios do Jornal do Comércio da Rádio Baré, levando a você informações, notícias, análises, também bate-papos, entrevistas e diversos conteúdos para você que busca informação para decidir. E hoje, nesse dia 30 de janeiro de 2020, estão chegando ao final aí do mês de janeiro, já rapidamente, foi assim avassaladora a passagem de janeiro. E eu tenho hoje a satisfação de estar aqui ao meu lado, o deputado estadual e também presidente de honra do PSB, Serafim Correia. Serafim, seja bem-vindo aqui ao Centenário Jornal do Comércio. Eu é que lhe agradeço, Fred, obrigado pelo convite, alegria de voltar a esta casa, de pessoas tão queridas como o nosso saudoso Guilherme, que já não está mais entre nós, mas saudar a dona Selma, saudar o Sócrates, e como lhe disse, é sempre uma alegria voltar aqui. Excelente, Serafim. A gente sabe que a gente está vivendo hoje um momento de mudanças, de busca, na verdade, de transformações, de reformas, grandiosas reformas, necessárias reformas, e uma delas é a reforma tributária, a tão desejada reforma tributária, porque a gente sabe que a gente vive em meio a um cipoal tributário, né? Alguns chamam até de manicômio tributário, que realmente coloca as pessoas meio sem saber, é tanta coisa, são tantas regras, tantas normas que acabam dificultando principalmente o empreendedorismo. Como é que a gente consegue avançar uma necessária reforma tributária em meio a tantos interesses em jogo? Veja, eu sigo uma linha que eu entendo que, primeiro, era bom que o governo federal reorganizasse os tributos que são de sua competência, fizesse tudo aquilo que ele quer fazer com os seus tributos. Por quê? Porque aí não tem conflito. Se ele for querer juntar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, tem um conflito que não vai terminar nunca. Presidente da República, 27 governadores e 5.700 prefeitos. Aí é impossível que um público desse consiga se entender. Até porque existem juristas renomados, como o professor José Afonso da Silva, que é um constitucionalista famoso, que ele garante o seguinte, que o sistema tributário, a estrutura tributária, a definição do tributo que compete a quem compete, ou seja, os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais, o federal não pode mexer no estadual e o estadual não pode mexer no municipal. Porque senão bastava alterar a Constituição e você desestabilizaria, e isso não seria mais uma federação. Nesse sentido, eu vejo com bons olhos a sinalização do governo de que o primeiro passo dele para a reforma será a fusão do PIS com COFINS. Isso seria um passo, seria um pequeno passo, mas seria um passo importante. Aí depois desse passo, talvez uma legislação uniformizada do ICMS para todo o Brasil, que os 27 estados se entendessem no CONFAS. Na sequência, que houvesse um entendimento, pelo menos entre os municípios das capitais, para que nós pudéssemos ter uma regra mais uniforme, porque hoje quem trabalha em mais de uma capital, seja no ICMS, seja no ISS, ele fica doido, porque existem 27 regras diferentes, seja para o ICMS, seja para o ISS. Exatamente. E essa busca, quando se pensa numa mudança, numa modernização tributária, pensa-se logo numa simplificação, mas por outro lado essa simplificação também esbarra em situações, porque nós temos um país continental com diferenças gritantes, né, regionais. Como é que você consegue também trabalhar nessa visão de simplificação, ao mesmo tempo respeitando, por exemplo, no caso
a especificidade que nós temos aqui na região norte e no Amazonas em especial. Mas olha só, a União Europeia são 27 países com 27 línguas diferentes e eles conseguiram se entender. Não é possível que nós, que somos só um país, que somos maior do que eles em território, não consigamos nos entender. Então, agora é preciso que prefeito se entenda com prefeito, que governador se entenda com governador e que a União, né, se entenda com a União, internamente. Depois que cada um se entender na sua área e fizer aquelas mudanças que simplificam a vida, consensualmente avançar para ver o que é possível fazer. Por exemplo, tem coisas simples que, se todos concordarem, nós teríamos um grande passo nessa questão da simplificação. Que o CNPJ fosse a única inscrição, tanto federal, sim, quanto estadual, quanto municipal. Acaba a inscrição estadual e, sim, acaba a inscrição municipal. Muito bem. Aí, o que é que dizem os fazendários que trabalham nessas áreas? E aí, o que é que eu vou fazer? Aí o corporativismo vai falar mais forte, né? Aí o corporativismo vem. Então é preciso que haja um entendimento, uma conversa, um diálogo, que veja que isso é o melhor para o povo, isso é o melhor para a arrecadação. Para todos, né? Se você tem 2 inscrições, você já imaginou o quanto isso simplificaria a vida do, exatamente, empreendedor brasileiro? E aquela coisa do veneno da burocracia, né? Do Estado pesado como o nosso 7º escalão tem muita força. Exatamente. Aí o 7º escalão, o primeiro escalão diz que é de um jeito, e o 7º cria uma regra que não está escrito em lugar nenhum e faz do outro. Então nós precisamos, e mais do que simplificar, nós precisamos tornar público que se simplificou, e que se simplificou de forma irreversível. Exatamente. É isso. Perfeito, Serafim. Agora, dentro desse contexto, perfeito, simplificamos, diminuímos a burocracia, mas e a Zona Franca de Manaus? A gente sabe que existem especificidades para aqui, que são garantidas inclusive na Constituição, que nos dão exatamente aquela competitividade necessária para o modelo ser atrativo, né? Como manter isso agora, nessa política de buscar uma simplificação? Não, a simplificação não altera os incentivos. Agora, se criarem o IBS, como querem criar, que é a fusão do ICMS, do IPI, PIS, COFINS e ISS, aí joga a nossa cesta de incentivos para o buraco, né? E nós temos 2 problemas. O primeiro é que a gente não vai poder mais conceder incentivos. Mas o segundo é pior, é que a mudança origem-destino, ou seja, a cobrança do ICMS vai ser feita só no destino, isso quebra o estado do Amazonas. Isso é muito bom para o município de Manaus. Cobrar o ISS só no destino é maravilhoso. Agora, aí tem uma questão econômica, é que na Constituinte o ISS ficou com os municípios, porque em 88 a prestação de serviços era menor, muito menor, do que a circulação de mercadorias. Então, progressivamente, a circulação de mercadorias diminui o seu valor e o valor dos serviços aumenta. Por exemplo, um celular como este aqui, 92% do preço dele é serviço, são os aplicativos, e 8% é o material, é a mercadoria. Ou seja, nós teríamos uma base tributável de ISS de 92% e uma base tributável de ICMS de 8%. Claro que ao longo do tempo a tendência é o ISS crescer muito mais que o ICMS. Por essa razão, os governadores defendem o ICMS englobar o ISS. Entendi. Inclusive, essa sua referência, Serafim, fala também sobre essa questão dessa onda avassaladora da tecnologia que tem mudado demais, sim, o contexto do país como um todo. E eu acho que esse é o grande problema da Zona Franca, o avanço da tecnologia.
Você lembra que nós fabricávamos CDs e DVDs? Sim, sim. Era um polo importante que nós tínhamos aqui. Muito bem. Aí veio a tecnologia de nós comprarmos tudo por internet. Por exemplo, as lojas Bemol. Um quarto da loja Bemol era loja de CD e DVD. Aí, de repente, esse um quarto ficou para um oitavo, ficou para um 16, um 32, e hoje sumiu. Ninguém sabe. Por quê? Porque todo mundo compra músicas pela internet. Exatamente. Ou até ouve de graça, o que é melhor para o consumidor. Então, vejam, os artistas conseguiram inserir na Constituição que CD e DVD têm imunidade, ou seja, uma zona franca em qualquer lugar do Brasil. Só que eles caíram em desuso pela tecnologia. Aparelho de telex, quem é que vai querer aparelho de telex? Máquina de escrever, quem é que usa máquina de escrever? Não usa. Então o avanço tecnológico nos últimos 30 anos foi muito maior do que nos últimos 100 anos. Exatamente. E daqui cada vez mais avanço tecnológico. E isso, pode continuar, desculpa. E aí, veja, tem uma coisa muito complicada para nós, que nós ainda não, nós fomos tomados de surpresa e ainda não conseguimos encontrar um caminho, que é o seguinte, a qualificação da nossa mão de obra. Outro dia no viaduto do Chá tinham 35 mil pessoas, porque ofereceram 5 mil empregos. Das 35 mil, 2 mil foram classificadas, foram selecionadas. Qual era o X da questão? É que eles obrigavam a saber usar o Excel. E das 35 mil, 2 mil sabiam, 33 mil não sabiam. E o emprego era garçom e caixa. Quer dizer, duas funções que não exigiam maior conhecimento, mas exigiam conhecimento de Excel. Como aquelas 33 mil pessoas não sabiam, elas não conseguiram emprego. Eu, por exemplo, não sei usar Excel. Eu estaria fora, a minha geração, como regra, não sabe usar o Excel. Então, veja, nós temos que preparar os nossos alunos para uma nova realidade. As universidades brasileiras, por exemplo, o Polo Digital de Recife, que tem, sei lá, 10 mil empregos, ele tem 900 vagas. São 900 programadores que eles precisam. No Nordeste não tem 900 programadores desempregados. São Paulo tem 15 mil vagas de programadores. Não tem programador desempregado em São Paulo, nem na região Sudeste. Quer dizer, então nós precisamos formar mais programadores. Nós precisamos preparar mais pessoas para lidar com as novas tecnologias. Inclusive, essa é uma questão, inclusive, para a gente também, né? Com essa coisa da indústria 4.0 que tem avançado, por mais que não no ritmo desejado, mas ela tem avançado, a gente já encontra essa situação de déficit de pessoal capacitado. Isso ocorre aqui em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque antigamente era apenas soldar, aparafusar, era linha de produção. Hoje isso mudou. Hoje nós vivemos a era do conhecimento. Hoje é o operário do conhecimento. Não é o operário da força bruta, não é o operário de carregar, de montar, disso ou daquilo. É o operário que tem que conhecer as máquinas para poder operar. E para poder operar, ele tem que ter noções básicas de informática. Quando eu falo básicas, dei o exemplo do Excel, e noções básicas de inglês. Senão, ele não consegue emprego. Serafim, ainda falando sobre a Zona Franca de Manaus, a gente assiste nesse momento uma situação, eu não sei nem qual é o termo que eu poderia usar, então na falta de um não uso nenhum. Mas, enfim, na defesa da Zona Franca de Manaus a gente tem um jogo de birra, não sei como é que a gente poderia usar o termo, aí do representante, o superintendente da SUFRAMA, com parte da bancada, meio com atritos, né, na defesa da Zona Franca, possivelmente por questão de vaidade ou algo semelhante.
Eu queria a sua opinião com relação, não especificamente sobre esse caso em si, mas sobre essa questão da defesa da Zona Franca. Você acha que essa questão da vaidade política, ela joga contra os interesses da Zona Franca de Manaus, do PIN? Joga contra. Eu acho que todos nós, e quando eu falo todos nós, eu estou me incluindo, todos nós temos que abrir mão dos nossos egos, das nossas vaidades, e ver que o projeto Zona Franca de Manaus é o único projeto vitorioso, que deu resultado, que reteve as pessoas na região. É bom relembrar, ainda que rapidamente, e prometo que serei rápido, a Amazônia, que é a parte espanhola do Tratado de Tordesilhas, sempre foi fornecedora de matérias-primas para gerar cambiais a fim de que o Sul e o Sudeste importassem. Na época áurea da borracha, quem importou um parque industrial foi São Paulo, que foi pago com as cambiais da borracha, do nosso caboclo que morreu de malária no interior. Aí veio a guerra, o acordo de Washington, que Getúlio Vargas e Roosevelt assinaram em Washington. O que ele fez? Fez a Companhia Siderúrgica Nacional lá no Rio de Janeiro, mas mandou 80 mil nordestinos, dos quais 40 mil morreram, para tirar a borracha, os famosos soldados da borracha, porque sem a borracha, o Hitler, sem a borracha nós não teríamos derrotado o Hitler, ele teria vencido a guerra, porque o Japão fechou os caminhos para a Malásia e os aliados não tinham como ter borracha. Então eles financiaram a borracha. Quando terminou a guerra, eles pararam de financiar a borracha. Aí o Amazonas entrou em crise. E aí começou a haver a evasão das pessoas que saíram dos seringás, porque não tinham o que fazer, vinham para a sede do município, no primeiro município, onde não tinham o que fazer, vinham para Manaus, onde não tinha o que fazer, e aí eles pegavam o rio e iam embora. O Juscelino tinha aberto a Belém-Brasília, aí eles iam de pau de arara para Brasília, para São Paulo, e iam embora. E a Amazônia se esvaziando. E naquela época existiam duas teses. Uma, que a Amazônia haveria de ser ocupada pela pata do boi. Essa era a tese que vinha muito dos mineiros, porque Juscelino tinha construído a Belém-Brasília, tinham feito Paragominas, que era a terra dos paraenses, trabalho dos goianos e o dinheiro dos mineiros. E queriam esse projeto para a região, que era criar boi, derrubar a floresta para fazer pasto. E tinham aqueles outros que defendiam a floresta em pé e a presença do homem na Amazônia, porque a população da Amazônia nos anos 50, 60, ela era muito pequena e muito rarefeita, muito espalhada, muito pequena. E não foi à toa que Castelo Branco era comandante militar da Amazônia, ficava em Belém o comando militar. Arthur César Ferreira Reis era superintendente da SPEV, os dois conversavam muito. Aí surgiu o Herman Kahn, que era um pensador que trabalhava para a CIA e o FBI, com a seguinte tese: vamos fazer um grande lago na Amazônia. Esse lago seria a retenção do rio Amazonas, e aí você faria um lago que ligaria o Pacífico ao Atlântico, porque nós vivíamos a Guerra Fria e eles tinham medo que fechassem o canal de Suez, que isso seria uma tragédia para os Estados Unidos. Muito bem. Naquela altura, o Arthur Reis lançou um livro, A Internacionalização da Amazônia, a Amazônia e os Perigos da Internacionalização, algo assim, não lembro ao certo o nome do livro. Mas ele, quando o presidente Castelo Branco virou, quando o general Castelo Branco virou presidente indireto, nomeou interventor, já que ele era eleito pela Assembleia,
do Amazonas, Arthur Reis. Aí ele veio para cá com essa ideia de que era preciso ter o homem na Amazônia. Aí, primeira providência foi a implantação do projeto da Universidade do Amazonas. Era preciso ter uma universidade, evitar que os cérebros dos amazonenses saíssem para estudar fora. E naquela época, anos 60, era muito comum as pessoas de classe média irem estudar fora. Só que por um preconceito que era muito forte à época, as meninas, as moças, ficavam em Manaus. Quem ia estudar fora eram os rapazes. E eles não voltavam, eles ficavam no Rio, ficavam em São Paulo, ficavam em Minas, ficavam no Paraná, eles iam embora e não voltavam. Um ou outro voltava. A partir de 65 a universidade é implantada e Manaus ganha novos ares. Aí teve toda uma série de investimentos, as estradas, a Transamazônica, Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Manaus Boa Vista, exatamente com o objetivo de manter o homem na Amazônia, porque com a presença do homem seria impossível o Hermancan levar avante, sem que houvesse uma grande confusão, uma grande guerra, levar avante o seu projeto dos Grandes Lagos. Então, rapidamente, a Zona Franca ela foi criada dentro desse contexto, para manter uma população na Amazônia. Claro que hoje a realidade é outra diante das novas tecnologias. Agora, não dá para nós ficarmos brigando entre nós no momento que nós precisamos estar todos unidos, independente de qualquer cargo que você ocupe. Fantástico, Serafim, essa é uma verdadeira aula de história aqui pra gente. De excelência, com certeza. Agora eu preciso fazer um pequeno intervalo, é coisa rápida. É 1 minuto, a gente volta com JC às 15, informação para quem decide. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486. De volta a JC às 15, informação para quem decide, e lembrando a vocês que o Condomínio Morada dos Pássaros é uma excelente opção para quem busca moradia junto ao meio ambiente com segurança. É só buscar informações na SB Imóveis através do telefone 21 29 4537 e o 981 37 9486. Agora voltando aqui ao nosso bate-papo com o Serafim Correia, deputado estadual, presidente de honra do PSB. A gente não tem como não falar, esse ano de 2020 é um ano eleitoral, todo mundo sabe aí, o tabuleiro político se mexendo, todos os partidos já em aquecimento aí para a corrida eleitoral, e certamente o PSB vai se movimentar. A gente já tem uma definição com relação à candidatura própria do PSB para 2020 aqui em Manaus? Ainda não, deixa eu explicar, e aí respeitando a maneira de ser de cada partido. O PSB tradicionalmente, nos anos de eleição municipal, ele primeiro faz uma reunião nacional. Nessa reunião nacional, ele traça diretrizes valendo para as capitais e para as cidades de mais de 200 mil habitantes. E como de resto, para todo o Brasil, mas principalmente as capitais e as cidades de mais de 200 mil habitantes. E chama para si essa negociação. Dificilmente os outros partidos não farão isso. É provável que haja, e é natural isso, de acordo com o campo, que haja troca de interesses. Olha, deixa de lançar candidato em tal município, apoia o nosso candidato, que nós deixaremos de lançar candidato em outro município. Porque pela primeira vez nós vamos ter uma eleição onde não haverá coligação proporcional. Isso significa dizer que todos os partidos, todos, sem exceção, terão interesse em ter candidatura própria.
Pode ser que aqui e ali, exatamente por conta desses interesses, seja mais interessante um partido abrir mão em uma cidade em favor de outro partido, né? Em outra cidade. Ganha num lugar, perde no outro, e aí realizar as composições. Com certeza, todos os partidos têm hoje um mapa do Brasil com os prováveis candidatos em cada cidade, principalmente nas 26 capitais, que Brasília não tem eleição, só tem para governador. O governador lá é governador e prefeito, e ele acumula a arrecadação dos dois tributos, e dos municípios de mais de 200 mil habitantes. Então, primeiro haverá essa reunião, depois vai repassar a decisão para os diretórios regionais, que vão chamar os principais municípios, vão chamar os municípios onde há interesse em ter candidatura, onde há manifesto interesse em ter candidatura, e vai conversar. Mas posso adiantar, não em relação a Manaus, nós temos em Itacoatiara o Mário Abraim, que é uma candidatura que já está colocada, ele foi muito bem votado, teve 10 mil votos, foi o candidato a deputado estadual mais votado em Itacoatiara. E temos o Juscelino Manso em Parintins, que também foi muito bem votado, teve cerca de 8 mil votos. Entendi. E se definindo, a partir do Diretório Nacional, a possibilidade de Manaus ter um candidato, o seu nome é ventilado ou você já descarta de cara isso aí? Não, olha só, na política não deve existir nunca, nem sempre. Essas duas palavras não existem na política. É melhor a gente dizer, vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, ver se vai ter candidato. Nós temos quadros, temos pessoas que podem disputar a eleição, e temos quadros Brasil afora. Quer dizer, vai ter um momento certo da gente definir. Tem lugares que há toda uma estratégia, é melhor abrir mão, tem outros lugares que é melhor não abrir mão e fazer a troca. Enfim, tem todo um jogo, e esse é o jogo natural da política. Entendi. Serafim, você tem experiência de ter passado aí pela prefeitura e certamente acompanhou e continua acompanhando um problema que as grandes cidades, em Manaus em particular, têm, que é a questão da mobilidade. Sim. Que ela vem já de muito tempo e não se apresenta um horizonte de soluções, principalmente a questão do transporte público. Talvez essa pauta seja uma pauta muito presente nas eleições desse ano. Sem dúvida, eu direi que essa é a maior dor de cabeça de todos os prefeitos. Por quê? As empresas, elas estão, hoje as de Manaus, estão literalmente quebradas. E estão literalmente quebradas não porque elas tenham feito alguma coisa errado, ou isso ou aquilo. É porque aconteceram momentos em que elas não se protegeram, e eu direi até que nem podiam se proteger, porque foi fora do alcance delas. Creio que foi 2011, a prefeitura, então, era prefeito Amazonino Mendes, ele, na melhor das boas intenções, conseguiu que o HSBC financiasse a compra de ônibus novos. E, sei lá, compraram 800 ônibus novos, só que financiados em dólar. Mas aí o dólar de 2011, ele teve foi praticamente uma série de minis desvalorizações, e ele mais do que dobrou. O resultado dessa brincadeira é que as empresas já tinham pago um ônibus em real e continuavam devendo um ônibus e meio. Então aí não tem como fechar o buraco. Aí quando eles conseguiram, eles levaram anos para superar isso, mas claro, acumulando prejuízos, tendo dificuldades e tudo mais. Aí veio aquele momento de 2017, que a tarifa era R$3, foi para R$3,30, o governo do estado retirou o subsídio, aí foi para R$3,80.
E aí o que aconteceu? Veio uma coisa que ninguém esperava e ninguém nem podia prever, que foi o Uber. Aí o que ocorre? 3 pessoas trabalham no mesmo lugar. Elas têm 2 opções: ir de ônibus, onde o ônibus não passa na hora certa, onde o ônibus vai todo mundo apertado e tal, ele vai pagar R$13,80. Uhum. Aí se essas 3 pessoas combinarem com o Uber de ir para o mesmo lugar do trabalho e depois o Uber ir buscar no determinado horário de saída, aí ele vai cobrar R$8 para levar. R$8 é menos do que R$11,40 que custaria as 3 passagens. E elas irão confortavelmente, essas 3 funcionárias, sentadas. Isso aí trouxe 2 problemas. O primeiro, isso diminuiu 1 milhão de passagens dia no sistema, ou seja, 3.800.000 todo mês a menos no sistema, dá 50 milhões, em torno de 50 milhões ano. E o outro problema, o trânsito em Manaus, por quê? Exatamente. Porque aumentou o número de carros em circulação. Então, esse é um sério problema para ser discutido. Agora, até entendo que o nosso maior problema não é a quantidade de ônibus, mas sim a mobilidade dos ônibus. Nós precisamos de corredores exclusivos, nós precisamos de faixas exclusivas, e não há essa cultura aqui. Curitiba tem essa cultura, mas essa cultura começou há 40 anos. 40 anos atrás foi difícil para os curitibanos aceitarem isso, mas hoje é corredor exclusivo para tudo quanto é lado. Algo que nós precisamos começar a fazer agora, 40 e tantos anos depois. Legal. Serafim, outra questão também ligada à política. A gente sabe, obviamente, que o PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, ele foi criado com esse nome, inclusive, dentro de um contexto histórico totalmente diferente do contexto que a gente vive hoje, né? Como é que é lidar, por exemplo, com essa marca, né, socialista, principalmente num momento como o de hoje, que a gente vê, vamos dizer assim, um fortalecimento de uma outra visão de mundo, né, muito grande, está se presente nas eleições. É que aí eu creio que falta um pouco de ler a história. Qual foi a posição do PSB no pós-guerra? Ele foi criado com esse nome, mas por João Mangabeira, que foi um dos discípulos de Rui Barbosa. E foi criado com o seguinte slogan, que socialismo sem liberdade, liberdade não é. Liberdade sem socialismo, liberdade não pode ser. Então veja, por exemplo, o Partido Socialista Português, que lá chama só Partido Socialista, é nosso co-irmão. Nós somos da linha do Partido Socialista Português, do Partido Socialista Espanhol, do Partido Socialista da Dinamarca, da Noruega e tudo mais. Nós não temos nada a ver com a Venezuela, a quem, aliás, nós repudiamos o regime, porque não é um regime democrático. Tem que haver democracia e tem que haver a preocupação com a desigualdade, que no Brasil é muito grande. Os 5 homens mais ricos do Brasil acumularam mais dinheiro do que 50% da população brasileira. Você já imaginou o que é 5 homens terem mais dinheiro do que 110 milhões de brasileiros? É um absurdo, né? Então há uma desigualdade, há um fosso enorme. E nós não temos nada a ver, e ao contrário, no pós-guerra, nós discordávamos tanto do que estava na Rússia, porque aquilo não era socialismo, aquilo era tudo menos socialismo, porque era um regime autoritário, era um regime de partido único, e nós temos uma outra linha completamente diferente. E em breve nós vamos lançar o nosso, vamos dizer, a atualização do programa de 1947, que ele visou exatamente isso, combater a desigualdade que já naquele tempo era muito grande. Isso não impediu que nós tivéssemos alianças, por exemplo, com os comunistas de Luiz Carlos Prestes, quando foi pela luta pela Petrobras, de apoiar Getúlio Vargas
na luta pela criação da Petrobras, mas discordamos nos outros momentos. Nenhum acordo com o PRP da época, que era Plínio Salgado, que eram os integralistas, que agora estão voltando. Então, exatamente porque a visão de mundo deles é de que está tudo bem, que não há desigualdade no Brasil, e essa é uma desigualdade muito grande. Legal. Serafim, agora, por exemplo, alguns partidos vêm num processo até de mudança do nome, né? O PSB não cogita muda, esse nome. Não cogita isso, até porque nós entendemos o seguinte, que quem muda de nome está querendo fugir. Isso fica parecendo aquele camarada que muda de identidade. Nós não mudamos a nossa identidade, nós somos o que somos e defendemos as nossas ideias e discutimos, estamos abertos ao debate, somos um partido plural que aceita debater, que quer debater e que quer o melhor, que rejeita o corporativismo, que rejeita o patrimonialismo que vem desde a escravidão. E tem umas coisas interessantes no Brasil. No Brasil se diz o seguinte, na época da escravidão, se abolir a escravidão, vai quebrar a economia. Aí você lembra que há uns 5 anos atrás, quando as empregadas domésticas passaram a ter direitos à Previdência Social, naquela época, o que diziam? Não, olha, agora ninguém mais vai ter empregada doméstica. Não foi isso que aconteceu. E essas pessoas foram incluídas na Previdência. Então, o Brasil precisa ser menos desigual. Ele é muito desigual ainda, apesar de avanços que aconteceram ao longo da história, mas tem sido avanços lentos. E cada vez que tem um avanço desse, há uma resistência muito grande. Agora mesmo nós vimos que na reforma da Previdência se queria acabar com o BPC, o benefício de prestação continuada, que é para os aleijados, aqueles velhinhos que não, por alguma razão não contribuíram e tudo mais. E quem ia pagar a conta do rombo da Previdência iam ser essas pessoas. O PSB ficou contra. Nós somos a favor da reforma da Previdência, ela tem que ser ajustada, mas para combater o topo da pirâmide, não a base da pirâmide. Aí o Brasil está fazendo ao contrário. Dos 800 bilhões que vai economizar, 650 bilhões vai ser em cima dos que ganham menos e não em cima dos que ganham mais. Então, aí isso continua sendo injusto. E nós defendemos que haja menos injustiça, menos desigualdade. Eu acho que esse é um debate que Manaus precisa ter. E eu me lembro de um fato que é interessante. Quando eu era prefeito, você tinha 140 mil pessoas que pagavam menos de R$100 de IPTU. Isso custava mais para a prefeitura. O processo para cobrar R$100 custava muito mais do que R$100. Então era uma estupidez. Aí o que eu fiz? Eu isentei. Mas de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, para você dar uma isenção dessa, você tem que compensar com uma outra fonte de arrecadação. Aí eu aumentei o IPTU dos imóveis da Ponta Negra, dos imóveis dos mais ricos. Resultado, houve até quem dissesse que eu era um Robin Hood. E eu apanhei muito por conta disso. Agora, veja, Fred, o que aconteceu. Diante daquele bombardeio, eu apanhava de todos os lados. Nós tínhamos um escritório de pesquisa que trabalhava para a prefeitura. Nós chamamos e pedimos para fazer uma pesquisa qualitativa. E aí foi ouvir pessoas que tinham aumentado o IPTU, pessoas que continuavam o mesmo valor e pessoas que tinham ficado isentas. A gente queria saber qual era o sentimento da população cientificamente. Caia para trás. As pessoas que mais rejeitavam o aumento eram as que tinham ficado isentas. Aí o pesquisador perguntava, mas a senhora vai pagar quanto? Aí a mulher dizia, não, eu não vou pagar nada, eu fiquei isenta. Mas estão dizendo que aumentou muito para os pessoal. Aí, então veja a situação que é.
Quer dizer, isso é um trabalho cultural, que você vai ter que levar algum tempo para mudar essa cultura. Legal. Serafim, outro ponto que também eu sei que você tem um trabalho em cima disso, da questão da defesa da maior transparência, inclusive produziu uma cartilha tratando sobre essa questão. A gente sabe que teve avanços, mas ainda não foram suficientes para realmente mostrar um Estado como um todo, todas as instituições, de uma forma transparente como a sociedade exige, principalmente aquela que tem mais consciência. Como é que está na sua análise essa questão da transparência? Eu entendo que ela continua ruim. O governo federal, e aí vamos fazer justiça, isso começa lá atrás com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo Fernando Henrique Cardoso, tendo como relator da matéria no Senado o senador Jefferson Pérez, que aprimorou muito a lei, foi muito importante, que obrigou os estados e os municípios a declararem para o governo federal, a disponibilizarem a cada 2 meses e a cada 4 meses informações no site do Tesouro Nacional. Muito bem. Na sequência, veio a chamada Lei Capiberibe, do senador João Capiberibe, que é do PSB do Amapá. Ele estabeleceu o livre acesso às informações para todas as pessoas e a obrigatoriedade de cada ente federado colocar à disposição na internet online. Muito bem, o Ministério Público de Contas, através eu acho que é Evelyn o nome dela, Evelyn Freire de Carvalho, procuradora do Ministério Público de Contas. Ela fez o seguinte, ela listou todos os municípios, todos os poderes, e ela fez uma pesquisa em cada site. A verdade é que no interior, por exemplo, a maioria das prefeituras não fez sequer o site. E esse prazo já venceu. Eles tinham que ter o site, tinham que disponibilizar as informações. O Brasil precisa avançar nisso, porque na hora que ele avança, você evita muito o desperdício do dinheiro público. Porque você tem duas coisas, tem a corrupção e tem o desperdício. Os dois são danosos. Eu diria que o desperdício é mais do que a corrupção. Outro dia o professor Cristóvão Buarque deu uma entrevista na Globo News e ele disse o seguinte: olha, você tem a corrupção, mas tem a corrupção das prioridades. Por exemplo, Brasília resolveu gastar 2 bilhões de reais no estádio. Nós não temos futebol e gastamos 2 bilhões no estádio, mas daqui a 70 quilômetros você tem cidades que não têm saneamento básico. Nós temos a maior lixeira do Brasil aqui em Brasília. Com 2 bilhões a gente resolvia o problema da lixeira, transformava em aterro e nós faríamos todo o saneamento básico do entorno de Brasília, ao invés de termos feito o estádio. Aí nós fizemos o estádio, tivemos alguns jogos da Copa do Mundo e tudo mais. No entanto, veja, naquela altura, todo mundo em Brasília, como todo mundo em Manaus, queria a Copa do Mundo. Eu quero a Copa do Mundo aqui. Só que a FIFA exigia que fizesse esse ou aquele estádio, que foi feito de acordo com os padrões da FIFA. Aqui foram gastos 500 milhões. E para ser justo, uma única pessoa se levantou e escreveu artigos, e falou, e gritou, e bradou, que foi o saudoso Paulo Figueiredo, que já não está mais entre nós. Mas de resto, a população como um todo, eu me lembro que no dia que iam anunciar se era aqui ou se era em Belém, houve uma concentração em frente ao estádio Valdo Lima, e num sol escaldante, tinha milhares de pessoas lá, todo mundo querendo a Copa. E aí a Copa veio para cá. Aí nós gastamos 500 milhões. Será que essa foi a prioridade? Com 500 milhões naquela altura, você faria obras de mobilidade que dariam
uma outra cara para Manaus. Você traria para Manaus uma outra situação que hoje você não tem. Você tem muitos gargalos em Manaus, você precisa fazer cirurgias urbanas, e aí vai uma crítica ao BNDES. O BNDES é muito resistente aos projetos das prefeituras, e as prefeituras dão em garantia o fundo de participação dos municípios, ou seja, não tem hipótese de atrasar a parcela, não tem hipótese de calote, que ela assina no contrato um documento de que, ao final de cada mês, naquela conta, o BNDES pode debitar. E como esse dinheiro é acreditado no Banco do Brasil, é tudo do mesmo dono. Quer dizer, na hora que cai o dinheiro, já sabe quando vai cair, quanto vai cair, vai lá e tira aquele dinheiro, ele já deposita o líquido. Por exemplo, se você faz um contrato que a prestação vai ser 1 milhão por mês e você tem direito a 10 milhões por mês, quando chega no dia, ele credita 10 e debita 9, mas é no mesmo momento. Credita 10 e debita 1, fica 9. É automático, aquilo é tudo eletrônico, não tem meio termo. No entanto, a resistência do BNDES para qualquer operação de crédito em favor dos municípios é muito grande. Essa era uma reclamação que eu ouvia antes de ser prefeito, quando eu fui prefeito e depois de ser prefeito. O BNDES é uma resistência total em relação às prefeituras. Já a Caixa é menos resistente. Ela já tem outra linha. Mas a verdade é que é mais fácil você conseguir dinheiro nos organismos internacionais, principalmente na Corporação Andina de Fomento, na CAF, do que você conseguir no BNDES ou na Caixa. Essa é uma triste realidade. Pouca gente sabe, mas eu fiquei o ano de 2005, de 2006, brigando para fazer uma operação na Caixa, de financiamento dos 3 viadutos que foram feitos na minha época. Quando chegou em 2007, a Caixa disse: olha, financiamento de viaduto agora não é mais conosco, é com o BNDES. Aí nós fomos para o BNDES. Ficamos o ano de 2007 todo correndo atrás e não conseguimos resolver. Em 2008, início de 2008, o senador Jefferson Pérez nos apresentou a Moira Paz Extensoro, que era uma boliviana que tinha sido senadora e que representava no Brasil a Corporação Andina de Fomento, cujo presidente era um venezuelano, que a presidência naquele ano cabia à Venezuela. Muito bem, ele nos apresentou, nós conversamos com ela, ela disse que faria a operação, mas que a gente tinha que apresentar os projetos, aí deu. Aí o mesmo projeto que nós tínhamos apresentado na Caixa e no BNDES, nós apresentamos na CAF. E eles deram as condições dele, olha, é isso e tal. E a taxa de juros era menor. Muito bem. Nós protocolamos o processo assim em março e tínhamos que assinar o contrato até 30 de junho, porque aquele ano era ano eleitoral. Aí a coisa foi e chegou num ponto, tinha que ser remetido para o Senado. Vai para cima da Casa Civil e a Casa Civil manda hoje, manda amanhã, manda hoje, manda amanhã, até que finalmente foi o nosso. E não era só eu, prefeito, era um monte de prefeitos lá reivindicando. Aí foi, e aí os senadores da época, que eram 2008, era Arthur, era Jefferson Praia e era o João Pedro, que o Alfredo era ministro. Então esses 3 senadores foram muito importantes
em fazer com que se aprovasse rapidamente. E ali pelo dia 27, 28 de junho, eu assinei o contrato de empréstimo. Mas quem liberou foi o venezuelano lá, que era indicado pelo Hugo Chávez. A rigor, naqueles viadutos, a gente deveria colocar uma estátua do Hugo Chávez lá, porque foi o venezuelano, que era nomeado por ele, que liberou o dinheiro, enquanto nós aqui, eu, aliado do presidente Lula... A burocracia não permitiu. Não permitiu. Legal. E o presidente Lula teve toda a boa vontade em conceder o aval. Justiça se lhe faça. Legal. Serafim, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Infelizmente a gente tem que acabar por conta do limite de tempo. Mas eu agradeço demais a sua participação. Não, eu que lhe agradeço. E num próximo momento a gente com certeza vai fazer questão de você vir novamente aqui ao JC às 15. Eu é que faço questão de ser convidado de novo. É sempre uma alegria voltar aqui, cumprimentar você, cumprimentar o meu amigo Danilo, cumprimentar a todos, Dona Selma, o Sócrates, o Adalberto, enfim, a todos vocês que fazem do Jornal do Comércio essa tradição que vem de longa data, de longo tempo, e que merece o respeito e admiração de todos nós. Muito obrigado. Legal, esse foi o nosso JC às 15, informação para quem decide de hoje. Prometendo voltar amanhã, a partir das 15 horas. Amanhã com balanço político, com o cientista político Breno Rodrigo, para falar exatamente dessa semana política no mundo, no Brasil e aqui no Amazonas e na cidade de Manaus. Um grande abraço, voltamos amanhã, se Deus assim permitir.